Nesse vídeo eu vou falar sobre as leituras que eu fiz no mês de julho e agosto, ranquear e explicar o porquê das minhas experiências literárias. Vem comigo? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você não me conhece. Para quem já me conhece, bem-vindo de volta ao Bia Books. Hoje a gente vai falar sobre as leituras que eu fiz nos últimos 2 meses. Eu não consegui gravar um vídeo mensal da última vez, então eu decidi juntar os 2 meses num vídeo só. E ao todo foram 7 livros, então acho que dá pra gente falar num vídeo só, acho que vai ficar bom o tempo aí pra vocês assistirem. Bom, vamos para aquelas estatísticas iniciais que eu costumo fazer. Esse mês eu li 6 homens e apenas uma mulher. Nota vermelha pra mim, né? Mas enfim. Só que desses 7 livros, 5 livros eram brasileiros e só 2 eram estrangeiros, sendo um deles russo e o outro autor, se não me engano, é britânico. Também desses 7 livros, 2 eram livros de não ficção e 5 eram livros de ficção. Em sétimo lugar, espero que vocês não me julguem, em sétimo lugar tá Solitária, da Helena Alves Cruz. Eu acho que esse foi o livro que, não é nem que foi ruim o processo de leitura, mas depois que eu terminei de ler, é o livro que menos me trouxe algo novo, sabe? E eu acho que eu pude ter uma elaboração melhor do porquê que eu não gostei tanto desse livro depois de ter visto o vídeo do canal Ler Antes de Morrer. Porque foi um pouco a mesma percepção que ela teve, sabe? De que é um livro que aborda questões super importantes da atualidade, das relações raciais, das relações de trabalho, da sociedade que a gente vive, só que existe um didatismo que dá tudo muito mastigado, que torna o livro chato. Eu senti como se eu estivesse assistindo uma Malhação, sei lá, uma novela, uma sessão da tarde, onde tudo se resolve no final, onde as pessoas são meio divididas entre boazinhas e ruins e formam grupos. Eu não sei. Me pareceu tudo muito novelesco. E eu acho que esse tipo de literatura não me pega tanto mais. Foi muito importante pra mim numa época da minha vida, mas hoje em dia eu busco outra coisa. Então eu acho que é sim um livro super importante. É um livro bem escrito, mas ele já não me chama mais tanta atenção. Por isso que ele ficou em último lugar entre as leituras desse último período. Em sexto lugar, eu coloquei A Produção Capitalista do Espaço, do David Harvey. Mas não é porque eu não gostei de ler o livro. A questão é que eu comecei a ler esse livro muito tempo atrás, então eu já esqueci a maior parte do que tá nele. O que eu li recentemente dele foram os 2 últimos capítulos, e foram 2 capítulos super interessantes. Eu gostei, inclusive tem algumas ideias que eu quero conversar com alguns amigos sobre como as cidades se constituem, questões da urbanidade, e também tem um texto muito interessante sobre como a cultura se torna uma commodity. E como que essa relação entre aquilo que precisa ser distinto para poder gerar dinheiro, para poder gerar renda, para poder gerar desejo de consumo, a partir do momento que esse consumo se realiza, quanto mais ele se realiza, menos distinto esse produto é. Então isso cria uma contradição, né? Daí surge uma contradição, onde cada vez mais é preciso se produzir uma cultura distinta, algo único, e isso é produzido mesmo, né? Isso não surge, pode até surgir de forma espontânea, mas logo é cooptado pelo sistema capitalista para se tornar uma commodity. Enfim, é um tema super interessante. Eu gostei muito da leitura desse livro, mas é uma parte muito pequena dele, então não vou pôr a mão no fogo do resto que eu li faz tempo e não lembro. Então tô falando aí por uma parte muito pequena do livro. Em quinto lugar. Em quinto lugar ficou o outro livro de não ficção, que é o do Fanon. Franz Fanon e as Encruzilhadas, do Davidson Faustino. Cara, eu gostei muito desse livro. Eu acho que tem uma parte dele que é bem cansativa mesmo, mas eu entendo o papel que ela tem no livro, porque esse é um livro que funciona mais como uma bússola. Então, é um livro que vai te dizer o que estão dizendo sobre o Fanon, como foi a entrada dele aqui no Brasil. Ele faz um apanhadão de diversos estudiosos que estão realizando diversas abordagens de diversas obras do Fanon. Então, é um livro que faz esse catadão. Então, nem sempre ele é muito divertido de ler, mas principalmente a primeira parte, onde ele vai fazer a sugestão dele de por onde começar a ler Fanon, né, onde você consegue enxergar um pouquinho mais a visão do autor sobre esse intelectual, eu achei bem interessante e eu li bem rápido.
né? Aí tem uma segunda parte onde ele vai trazer, né, esses outros estudiosos, e aí fica um pouco mais cansativo, até porque ele tem que dar uma passada que dê conta de entrar no livro, né? Se ele for falar tudo que precisa falar, né, dessas abordagens, ficaria muito mais longo o livro. Então fica uma coisa meio apressada, que eu entendo. E cabe a nós também, né, fazer a nossa pesquisa mais aprofundada, ele tá trazendo no livro, para que nós possamos realizar as nossas próprias pesquisas e aprofundar no trabalho desses outros intelectuais, se assim a gente quiser. Então, eu entendi completamente a proposta, mas não deixou de ser cansativo a segunda metade do livro. Em quarto lugar, eu coloquei A Metamorfose, do Kafka. Eu nunca tinha lido esse livro. Eu fico muito animada com a possibilidade de ler um livro clássico, uma obra assim atemporal e que é muito difundida depois de velha, sabe? Ter essa velha, eu tenho 28 anos, né, mas depois de adulta, de poder ter essa experiência um pouco mais madura, logo de início com uma obra assim tão importante. E eu coloquei em quarto lugar porque eu gostei de ler o livro, eu achei que eu ia gostar mais. A gente fala muito sobre essa obra, mas eu acho que a gente fala muito de forma simbólica, não do que realmente acontece, né? Não necessariamente do enredo. Eu não tinha muita noção do que ia acontecer com o moço que vira um inseto, né? Eu percebi isso depois de ler. Que a gente fala muito mais sobre o que é a história. É um homem que acorda e decide, e percebe que virou um inseto, e aí ele não consegue trabalhar. Esse é o primeiro pensamento que passa na cabeça dele. Tem muito sobre esse momento da internet, nas conversas, e aí o que acontece depois eu não tinha tido acesso. Eu achei que é interessante, que cabe muita reflexão, mas na leitura, o fim que tudo teve, a forma como a família vai interagindo com essa situação, achei muito. Sei lá, eu acho que poderia. Eu, dando sugestões para o Kafka, né? Mas eu acho que poderia ter tomado um outro rumo que ainda assim provocasse amplas discussões, né? Acho que dá pra gente tirar muita conversa daí, né? Pensar a sua carcaça se transforma, o que sobra de você, né? E o que sobra de você importa se as pessoas que estão ao seu redor não conseguem interagir com isso, né? O quanto da sua essência importa se quem tá se relacionando com você não tá disposto a cruzar essas barreiras dessa nova carcaça, né? Enfim, muito um livro sobre transformação e como ela é aterrorizante, né? A transformação é aterrorizante. No caso do livro, ele se transforma em algo terrível, né? Mas toda vez que nós nos transformamos, nós temos essa mesma sensação de que coisa terrível, né? E muitas vezes a gente não tá se tornando algo terrível. Mas a sensação do desconhecido, acredito que é a mesma. Enfim, dá pra gente filosofar muito sobre isso. Queria saber o que vocês acharam de A Metamorfose. Queria muito saber quem aqui já leu. E o que vocês acham do fim da história. Em terceiro lugar, eu coloquei Manuelzão e Miguelin, do João Guimarães Rosa. Esse é um livro que foi uma indicação de uma amiga. É um livro que tem duas histórias. E o contexto, né, o ambiente dessas histórias é o interior de São Paulo. E a história é basicamente sobre o estilo de vida dessas pessoas que moram no interior, que vivem ali de plantar naquela terra que não é deles, né? Enfim, que se endividam para poder tentar fazer a vida ali naquela região. E, enfim, todo o contexto. Só que a primeira história, que é a história do Miguelin, é uma história muito bonita, porque ela é contada a partir do ponto de vista de uma criança, que é o Miguelin. E eu acho que uma característica muito forte desse livro é a forma como o Guimarães Rosa transmite a linguagem, transmite o sotaque, transmite essa forma de se comunicar mesmo tão diferente. Eu acho muito doido isso, como é um livro sobre, sei lá, o interior do estado de São Paulo. Eu tô no mesmo estado, sabe? Eu não saí nem do estado, que dirá do país, e eu já tive tanta dificuldade de entender algumas formas verbais, algum palavreado, enfim. Isso já muda tanto dentro do meu próprio estado, então imagina a diversidade de formas de se comunicar e de reproduzir a vida através da linguagem a gente tem, né? Isso me fascinou um pouco. E assim, no começo é meio difícil. Eu achei uma leitura um pouco difícil porque você tem que se acostumar com um estilo de escrita, porque o Miguelin fala muito dos animais, ele passa muitos parágrafos falando da relação que eles têm com vários animais, que eles moram lá no mato, então tem essa relação muito forte, né?
Só que aí do meio pro final a história dele vai ficando muito linda, assim, muito intensa, porque fala muito sobre da relação dele com o irmão dele e um processo de amadurecimento, de crescimento, né? Quando a gente vai encarando a dor de algumas formas, uma dor pequena que seja um pet que morreu, ou a dor de sofrer um castigo que você acha que não merece, a dor de uma rejeição, essas pequenas coisas, elas vão fazendo a gente crescer, né? E aí ele sofre um processo muito doloroso que faz ele crescer. Então, eu achei lindo. E aí, a segunda história é a história do Manuelzão. Eu achei que é uma história bonita, mas é uma história muito mais. É como se estivesse descrevendo o ambiente, não é como se a gente estivesse caminhando em direção a um enredo, sabe? Então, é, é como tá rolando uma festa, né? O Manuelzão, ele tá promovendo uma festa para inaugurar uma capela numa região que ele tá tentando ocupar, né? Tentando povoar aquela região. E com o intuito de trazer as pessoas para trabalhar na terra, para produzir ali, enfim, povoamento mesmo. E ele decide construir uma capela, e aí ele vai inaugurar com uma festa religiosa, onde vai ter várias comidas, vai ter várias danças e vários rituais ali, né, pra santa da capela. E é isso. Não tem nada muito além disso. Então, é uma forma de contar como essas pessoas vivem, o que que elas cantam, o que que elas acreditam, como elas se comportam, como elas se relacionam, como elas se comunicam, porque é uma região que tá para ser povoada. E essa festa enche, de onde vêm essas pessoas, como que elas ficam sabendo da festa. Mas enfim, é bem interessante. Só que o final ficou muito cansativo para mim, gente. Eu acho que quando a gente tá numa rotina muito acelerada, onde eu tenho que ler no ônibus, onde eu tenho que ler depois do almoço, nos períodos que eu tenho livre, fica difícil pra mim absorver o que algumas leituras que são tão incríveis têm pra oferecer. Isso, infelizmente, eu não consigo remediar agora. Talvez vocês passem por isso de alguma forma na sua rotina, entendam o que eu estou dizendo, mas existem algumas leituras que te cansam mais do que te acrescentam. E aí o finalzinho do Manuelzão, pra mim, foi um pouco isso, assim, eu não conseguia focar, eu não conseguia me interessar. Então, eu li porque já estava no final já, eu não queria desistir da leitura, mas foi bem cansativo. Vamos pro segundo lugar. Em segundo lugar, ficou esse livrinho aqui, que veio até mim de uma forma bastante inusitada, sabe? Fragmentos de um Homem Só. Esse é um livro que eu descobri porque eu estava lá na fila do Centro Cultural para assistir uma peça chamada Magnólia, uma peça incrível, inclusive, depois eu falo sobre ela aqui. E aí um moço passou vendendo seus próprios livros, né? E era esse livro aqui. E aí depois, eu não consegui comprar na hora, porque eu tava sem grana, enfim. Mas eu peguei o Instagram dele e depois eu tive a oportunidade de comprar o livro. E é um livro de ficção, e é um livro que fala muito sobre ser um homem negro. Eu senti muito isso. E esse título ele é muito bom porque é isso, o personagem principal, ele tá andando pela comunidade onde ele sempre morou, só que ele saiu dali para fazer faculdade, enfim, ele saiu daquela comunidade pra poder viver seus sonhos e tal. E ele tá retornando pra comemorar aniversário e ele sente que vai morrer. Ele sente que ele recebeu um recado do seu Exu, de uma entidade religiosa do terreiro, e ele sente que o fim dele tá próximo, que alguém tá armando pra ele. Então esse sentimento de proximidade do fim vai suscitando nele uma série de reflexões. Só que aí, durante o livro, esse homem, ele se desfaz em vários homens. De alguma forma, a narrativa dele vai se transformando na narrativa de outros homens que trazem outras histórias que se interconectam. Então é meio que como se fossem fragmentos de um homem só. É um homem, mas são vários homens ao mesmo tempo. É meio doido falar isso, mas é exatamente o que acontece nesse livro. E aí você começa a perceber quanto a vivência de um homem que, que cresceu, né, no meio como o que ele descreve aqui, é carregada de arrependimentos, de sentimentos reprimidos. São homens que não conseguem demonstrar afeto, até mesmo pela sua mãe, sabe? Tem a parte que o moço fala da mãe, sobre como ele queria chegar em casa e falar pra ela tudo o que ele sente. E mostrar pra ela que ele quer protegê-la, que ele quer retribuir, enfim, demonstrar o afeto por ela. E ele chega e não faz nada disso. E ela continua é, tendo essa visão fria dele.
Eu achei bem interessante. É um mergulho, assim, você fica mergulhando e voltando, porque você vai de uma história pra outra, e aí o cara entra no bar e observa um menino com o pai, e aí, de repente, a história vai pra lá, pra esse menino com o pai. E depois volta pra ele. E aí ele vai, volta e pensa no tio dele que morreu, né? E aí vai pro tio dele, e aí volta. Então, ela tem esse movimento. E eu achei isso bem interessante. Isso foi me levando junto. E, enfim, é isso. Não é um livro também que vai favorecer muito um enredo que prende, mas ele fornece várias reflexões, frases bonitas de efeito, mas que não é clichê, que se conecta mesmo com o que o personagem que está sendo construído aqui quer passar. Então, eu gostei, li rapidinho, super recomendo, gente. Porque eu acho que esse livro não compensa comprar pela Amazon, é melhor comprar direto com o autor. Eu vou deixar o Instagram dele aqui nos comentários, na descrição do vídeo, e aí vocês podem entrar em contato com ele pelo Instagram para adquirir o livro. Ele é um artista independente, ele tem a própria editora, super vale a pena a gente consumir esse tipo de literatura das margens, como eu já ouvi em alguns lugares e gosto de dizer. E aí, gente, em primeiro lugar, esse primeiro lugar é uma leitura que eu não esperava que fosse tão boa, gente, mas eu gostei muito. E também é um contexto no qual esse livro chegou a mim, eu acho que foi super interessante. Foi um livro que eu comprei na Flipei. E, bom, pra quem não sabe o contexto, né, a Flipei é a feira literária pirata de livros e editores independentes, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui o significado da sigla bonitinha. E esse é um evento que ia acontecer aqui em São Paulo, já estava tudo programado, já tinha os flyers prontos. Inclusive eu tenho um flyer aqui do evento. Lindo, a arte linda, eles arrasaram muito nas artes. Olha isso aqui. Isso aqui é tipo assim, o guia do evento, né? Olha só que desmonte. Lindo. Aí você abre aqui pra saber as informações, né, sobre o evento. Olha só que lindo, gente. Espera que vai contar tudo. Mas eu achei, assim, artisticamente muito bem feito. E foi um evento que foi boicotado, né, pela prefeitura de São Paulo. Ó, tem uns quadrinhos aqui. Você vai ver a programação e ela tava com o nome dos palcos, onde estava programado para acontecer e tudo mais. E houve um boicote, assim. A prefeitura falou, não, esse evento não vai mais poder acontecer onde ele ia acontecer por questões ideológicas. Eles nem esconderam, gente. Tem umas frases, ó. Franz Fanon é, sem dúvida, um dos intelectuais mais importantes dos nossos tempos. Especialmente porque sua teoria era informada pela ação prática, mas essa não era restrita a um praticismo inocente que despreza a teoria, deixando-a sob o privilégio dos inimigos das classes e povos explorados e oprimidos. Tá vendo? Então, assim, é um evento assim, que se propõe a pensar criticamente a realidade, sabe? Diversos componentes, né, das mesas, enfim, se posicionaram em relação à Palestina. Então, esse foi um evento que ele era um evento crítico, era um evento de esquerda e ele foi boicotado pela prefeitura. Eles disseram que não ia acontecer. Só que aí a organização do evento se mobilizou para fazer esse evento acontecer. Ele rolou lá no Galpão Elza Soares. Teve outros lugares também onde o evento ele acabou se espalhando um pouco, né? Porque eles tiveram que correr atrás de lugar para fazer o evento faltando uma semana, sabe? Mas mesmo assim, eu acho que foi um sucesso. Porque eu fui lá na sexta-feira. E foi um dia que eu consegui sair mais cedo do trabalho também. Então eu tive a oportunidade de passear com calma ali pelas editoras. E, gente, tem muita coisa boa lá. Juro pra vocês. Que tem de editora publicando coisa interessante pra gente realmente abrir a nossa mente, pra gente poder sair um pouco do top lidos da Amazon, que não tem problema a gente ler, mas se a gente ler só aquilo, a gente não expande a mente. E é pra isso que a gente tá aqui no mundo. A gente tá aqui no mundo pra expandir, gente. Vamos lembrar disso. Tinha muita coisa legal, não tava tão barato, mas eu não lembro qual foi a última feira que eu fui que tava barato mesmo. Então não acho que foge dos eventos literários. A feira, a Bienal do Livro, que rolou ali no Pacaembu, também tava super cara e não propõe nada de diferente, nada de reflexivo. É só uma feira literária, né? E lá na Flipei, não. A gente teve várias palestras de autores incríveis falando sobre temas super urgentes da nossa sociedade. Então, tive que fazer esse parênteses aqui para poder falar da Flipei. E foi aí que eu conheci essa editora Aboio. Vou colocar aqui, ó, Aboio. A editora Aboio é uma editora independente e ela publica livros de forma de financiamento coletivo, né? Tem os apoiadores. Tá escrito aqui no finalzinho.
Só que assim, gente, eu olhei esse livro, olha só essa capa. Vamos lá. Deixa eu ver se ele para de focar em mim. Olha essa capa, gente, que coisa linda. Eu achei de um bom gosto. E aí, enfim, é um livro relativamente fininho. E é um livro muito bem escrito, gente. É um livro que dá raiva, é um livro que te deixa sem ar, porque a gente tá aqui dentro da cabeça de um homem asqueroso. Só que esse homem asqueroso, ele é um pouco red pill, sabe? Um pouco incel. Então, o Flávio Miller, se propõe a dissecar um pouco o que tá na cabeça dessas pessoas que são extremamente frustradas consigo mesmas, que não conseguiram desenvolver aquela virilidade, masculinidade que tá posta para que eles exerçam, né? São pessoas que têm o seu acesso a esse mundo do homem negado em diversos momentos da sua infância, e são pessoas extremamente individualistas, extremamente narcisistas. Elas realmente acreditam que algo foi roubado delas, elas acreditam que elas estão certas em tentar se defender do mundo sendo cretinas, sabe? Então, esse é um livro que ele vai caminhando de um jeito muito perspicaz na cabeça desse homem e vai mostrando como que as atitudes que ele foi tendo ao longo da vida, elas são perfeitamente justificáveis na cabeça dele. Então, a gente tem uma situação aqui também, que é uma situação de racismo, né? Só que essa situação, essa cena, assim, ela é masterpiece, assim, porque começa com uma cena num parque, ele tá com a família dele, e aí acontece uma situação, só que, tipo, essa situação acontece com outras pessoas, só que você não sabe que são pessoas negras. Isso não tá dado logo no começo da história. A situação vai se desenrolando, e aí ele age de uma forma completamente cretina, e aí aí cai sobre a nossa cara o fato de que essas outras pessoas eram negras. E aí, você fala, então ele também é racista, caramba, meu. Além de tudo, porque ele fez muita coisa errada, gente. Mas, enfim, é um livro muito bem elaborado. Ele caminha, ele faz percursos muito perigosos. Mas eu acho que ele nos aproxima um pouco pra entender quem são essas pessoas, porque a gente precisa começar a pensar quem são esses caras, tá? Não dá pra gente viver na nossa bolha e achar que eles não estão próximos a nós e achar que se afastar deles basta. Não, porque essas pessoas, elas têm voz, elas têm poder, elas estão na política, elas estão nas empresas nas quais a gente trabalha, elas estão ao nosso redor. Então a gente precisa entender um pouco melhor quem são, né, essas pessoas, o que está acontecendo com a masculinidade depois, né, dos avanços feministas, porque está acontecendo alguma coisa. Os homens estão fazendo algum movimento. Né? E que movimentos são esses? A gente precisa começar a pensar sobre isso, porque a gente convive com essas pessoas. A gente não consegue se isolar. Elas estão aí. Então, o que estão pensando esses caras? O que eles estão fazendo com esse novo mundo que lhes é entregue? Eu vou dizer isso assim, de forma bastante por cima. Tem muita coisa que acontece nesse livro, mas eu quero deixar muito essa indicação. E tem um sistema de apoio também, né? Que você pode fazer parte da editora. É só vocês entrarem lá no site. E aí, se você apoia a editora, você tem o seu nome aqui, ó, no fim do livro publicado. Tá bom? Eu achei muito legal. E aí eu adoro quando eu descubro coisas incríveis assim, sabe? Sem ser um vídeo de 2 milhões de visualizações de alguém. Você tá vivendo a sua vida, traçando o seu rumo. Você tá, sei lá, andando pela rua e vem algo, sabe? É isso que eu gosto de fazer com a literatura. Eu gosto de encontrar nos meus caminhos da vida. Eu quero que as coisas me encontrem e eu estou aberta para encontrá-las. E foi isso com esse livro, que acabou se tornando meu preferido nesses últimos 2 meses. Então, quero deixar aí pra vocês esses insights, junto com todas essas explicações do que eu li. Quero saber o que vocês acham desse formato de vídeo, o que vocês acharam das minhas opiniões sobre os livros. Se vocês não concordam, por favor, comentem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E quem sabe eu consiga trazer no próximo vídeo uma continuação dessas discussões. Porque é isso que eu quero promover aqui, gente, com o meu canal. Eu quero compartilhar um pouco da minha jornada, porque eu assisto, consumo o YouTube, consumo os outros canais, mas eu sei que tem alguma coisa que eu não encontro em nenhum desses outros canais. Então, eu peguei pra mim a tarefa de trazer isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.